Queridos, mais uma vez, graça e paz. Amém. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de mensagens no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Então eu quero aproveitar que tem 3 pessoas já de pé e te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4. Que a gente possa dar início à nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ler. Muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos ler e depois vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco, porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não é sabedoria que eu tenha, não é um entendimento da boa leitura, da boa exegese, da boa hermenêutica do texto é que vai transformar a sua vida, mas somente se o Espírito Santo que nós convidamos aqui no início do louvor para que descesse sobre nós e atuasse sobre nós, somente pela ação do Espírito Santo é que nós podemos discernir as coisas espirituais que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, querido? Então, vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4. Depois nós vamos orar, clamando, pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa noite e transforme as nossas vidas conforme a vontade de Deus ao deixar para nós a palavra de Deus, o Evangelho, a revelação do Senhor através da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Paulo aos Romanos, a partir do versículo 1, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo possa usar esse Cristo e o restante do capítulo para transformar profundamente as nossas vidas de dentro para fora. Pai querido e amado, mais uma vez, como igreja do Senhor, reunidos nesse lugar, buscando a Tua face, querendo, ó Pai, receber do Senhor a porção do Teu Espírito, nós erguemos as nossas vozes em conformidade uns com os outros, em um só amém, pedindo que o Senhor se manifeste através da minha vida, através do texto que vamos ler, através, ó Pai, do poder e da atuação do Teu Espírito Santo que já está nesse lugar, atuando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, que o Senhor possa levar esta palavra, Pai, e fazer com que cada um de nós possamos ser totalmente renovados, fortalecidos, transformados pelo poder que há no Teu Espírito Santo que atua sobre nós nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, não permita que nada que não seja da Tua vontade possa acontecer aqui nessa noite. Se há algo, ó Pai, que se levante contra a Tua vontade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Se há alguém aqui enfermo, preocupado, angustiado, ansioso, ó Pai, que alguém aqui dentro que não esteja completamente atraído para a Tua palavra, que em nome de Jesus o Senhor possa dar a ele o alívio, que o Senhor possa retirar de sobre ele o fardo pesado, entregando o Teu fardo leve sobre ele, para que essa pessoa possa agora, nesse momento, ser atraída com cordas de amor e que a atenção de todos nós esteja completamente cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Concede a cura, a libertação e a restauração a cada um de nós, na medida da Tua bondade, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se sentar aplaudindo o Senhor e quando Deus guardar. Amém. Queridos, em primeiro lugar, eu preciso, em fidelidade ao texto, só fazer uma ressalva de que
Quando Paulo está dizendo aqui, no versículo 1 ao versículo 4, que a vontade do coração dele e a súplica dele para com Deus é para que eles fossem salvos, Paulo está se referindo aos judeus, ok? Paulo já vem falando sobre os judeus durante toda a carta de Romanos. No capítulo passado, nós vimos aqui, Paulo intensifica a sua mensagem aos judeus. No capítulo 10 ele dá sequência, e no capítulo 11 ele vai fechar a sua palavra a respeito dos judeus. Mas convenhamos, nós hoje estamos muito distantes dessa realidade do que os judeus têm a ver com a nossa mensagem aqui nessa noite. A nossa vivência aqui, eu creio que talvez ninguém aqui conheça um judeu. A atuação dos judeus na igreja hoje já não é como era no tempo que Paulo escreveu essa carta. Então eu vou pedir licença aos irmãos para fazer uma aplicação de tudo aquilo que Paulo vai dizer aqui em relação aos judeus, mas eu não quero frisar a pessoa dos judeus, porque talvez o irmão possa ouvir aqui eu falar sobre a vontade de Paulo é que os judeus fossem salvos e não se conectar tanto com a mensagem. Eu quero trocar essa palavra a respeito dos judeus. Tenha em mente que Paulo fala sobre os judeus, mas eu creio que posso fazer uma aplicação que seja mais próxima da nossa realidade, aquilo que nós vivemos no dia a dia, tá bom? Então, quando Paulo fala aqui que as pessoas a quem ele se refere, elas tinham zelo de Deus, elas tinham temor de Deus, elas gostavam de Deus, elas queriam ser o povo de Deus, elas queriam estar próximas de Deus, digamos assim, elas queriam ser do time de Deus, né? Quando Paulo fala a respeito dessas pessoas, eu creio que eu e você conhecem muitas pessoas assim. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, está cheio de pessoas assim. O Brasil, então, como um país historicamente cristão, né, catequizado desde a sua descoberta por cristãos, nós temos muitas pessoas boas, né? E quando eu digo aqui boas, eu quero dizer socialmente boas, tá, irmãos? Porque não há ninguém bom, na verdade, senão Deus, a palavra é bem clara com relação a isso. Mas existem sim muitas pessoas que são socialmente boas. Eu tenho certeza que você conhece várias. Seu vizinho, talvez, pessoa de gente boa, pessoa que é trabalhadora, pagadora de impostos, incapaz de prejudicar qualquer outra pessoa, pelo menos conscientemente. Pessoas que se escandalizam quando veem um mal acontecendo. Eu posso dar um exemplo bem recente aqui, aconteceu aqui essa noite, aqui, vizinhos nossos, né? Aqui no bairro Itaipu, um homem que atentou contra a vida da própria mãe de uma forma violenta, deu fim à vida da própria mãe. Quando essas pessoas veem esse tipo de coisa, elas ficam indignadas. Eu fico indignado. Você fica indignado. E as pessoas que ouvem essas notícias também ficam indignadas. Como alguém pode fazer mal para a própria mãe? Como alguém pode ser capaz de atentar de forma violenta? Não só atentar, mas atentar de forma violenta contra a própria mãe idosa. E essas pessoas, elas são boas, elas não aceitam esse tipo de comportamento. E Paulo está falando desse tipo de pessoas. Pessoas que querem querem viver as suas vidas cumprindo um determinado padrão que agrade a Deus. Elas não querem ver alguém matando a própria mãe, elas jamais seriam capazes, talvez, de atentar contra a vida de alguém. Essas pessoas têm zelo de Deus. Essas pessoas socialmente boas, elas querem passar a impressão de terem padrões que são mais altos do que aquele padrão do rapaz ou do homem que, por envolver-se numa vida de drogas e por ter problemas talvez psicológicos, acaba no momento de surto fazendo uma loucura. Eles condenam esse tipo de coisa. Essas pessoas boas, que nós podemos chamar de pessoas religiosas. Quantos de nós conhecemos várias pessoas assim? Podemos dizer com toda segurança que é o tipo de pessoas que a gente quer ter próximas de nós. Nós queremos ter essas pessoas próximas de nós, que elas são pessoas dignas, honradas, trabalhadoras, honestas. Elas são pessoas que te emprestam na época, antigamente acontecia isso, hoje em dia já nem acontece tanto, mas é a tipo da pessoa que você procura quando precisa de uma xícara de açúcar,
Quando você precisa de um favor, de uma ferramenta que você quer usar lá no seu carro, na sua casa, não tem, você procura uma pessoa boa, assim. Essas pessoas que são, de alguma forma, religiosas. Pessoas socialmente boas. Conhece alguém assim? É sobre esse tipo de pessoa que Paulo está falando. Pessoas que querem ser pessoas de Deus. São zelosas por Deus. E que por serem zelosas por Deus, por trabalharem honestamente, pagarem os seus impostos, condenarem o mal explícito que acontece na vizinhança, condenarem o homicídio da mãe daquele rapaz, essas pessoas sentem que de alguma forma elas estão cumprindo um processo que nós chamamos de religião, que na origem significa religar. Essas pessoas acreditam que se elas continuarem sendo assim até o final de suas vidas, fazendo o que é certo, fazendo só o bem, elas vão estar se religando a Deus. Esse é o grande problema dessas pessoas. Não é ruim que essas pessoas sejam socialmente boas. Não é ruim que essas pessoas condenem um pecado explícito nas outras pessoas. O problema dessas pessoas é que elas fazem o que Paulo disse aqui a respeito dos judeus. Essas pessoas até hoje, elas se comportam da mesma forma que os judeus, que também tinham zelo por Deus, que também queriam viver uma vida agradável, uma vida honesta, uma vida digna, mas que também, como diz o versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça, eu acrescento aqui, que vem de Deus. Esse seu vizinho, ele acha que não precisa se humilhar diante de Deus e entregar a sua vida para Jesus de forma verdadeira. Porque ele acha que, sendo religioso, a justiça que ele opera no dia a dia, ele não matar a mãe, ele trabalhar honestamente, ele pagar os impostos, ele ser um bom cidadão, ele ser educado, ele ser polido, ele não prejudicar ninguém, ele não fazer mal a ninguém. Essas pessoas inconscientemente elas começam a achar que já vivem um padrão suficiente para quando elas morrerem, chegarem do outro lado, serem aprovadas por Deus. E quando elas fazem isso, elas fazem exatamente como os judeus. Elas estabelecem a sua própria justiça. E quando nós estabelecemos a nossa justiça, Calvino que dizia que o primeiro passo para se alcançar a justiça de Deus é abrir mão da sua própria justiça. Nós não podemos chegar de manhã, meus irmãos, para resumir tudo e fechar essa primeira parte que nós lemos. Quando eu acordo de manhã, tem um espelho no meu banheiro, eu olho para aquele espelho, eu não posso olhar para a minha imagem refletida e dizer: eis aí um bom rapaz. Eis aí um bom jovem, eis aí uma boa mulher, eis aí um bom marido, eis aí uma boa esposa, eis aí uma boa moça, eis aí um bom trabalhador. Eu não posso olhar para a minha imagem no espelho e me apaixonar por ela e atribuir a mim mesmo uma justiça que me leve a ser aceito diante de Deus, porque quando eu faço isso, eu estou abrindo mão da verdadeira justiça de Deus. Eu preciso olhar no espelho e ver a realidade de quem eu sou, pecador, carente da graça, da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Porque quando eu olho para o espelho e vejo esta pessoa indigna, infiel, incapaz, que não consegue ser justo conforme a verdadeira justiça de Deus, somente quando eu olho para esse espelho e me reconheço assim, é que eu sou capaz de abrir mão, como diz Calvino, da minha própria justiça, dos meus próprios méritos e reconhecer diante de Deus: Senhor, eu preciso de Jesus. Aleluia. Eu sei que eu não sou nada sem Jesus. Eu sei que sem Jesus eu não consigo. Quando eu faço isso, eu estou abrindo mão da minha justiça. E assim, somente assim, é que eu vou cumprir o que foi dito aqui. Porque o fim da lei, da expectativa de cumprir a lei, da expectativa de seguir o script social, cumprindo todas as ordenanças, o fim de tudo isso é Cristo.
É Jesus que veio e morreu no meu lugar para que a justiça dele, Deus vivo, Deus eterno, Deus desde a eternidade, que desceu no nosso meio, encarnou-se e morreu no meu lugar, para que assim, só assim, eu possa verdadeiramente ter aplicado à minha vida a justiça de Deus e não a minha. Essa é a justiça que vai fazer com que todo aquele que nele crê seja verdadeiramente justo. Então, meus irmãos, essas pessoas que são boas aos seus próprios olhos, elas não servem para Deus. A partir do momento que eu acho que já sou bom aos meus próprios olhos, eu não sirvo para Deus. Todos os dias da minha vida, eu preciso reconhecer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz de ser justo diante de Deus. Eu preciso, dia após dia, de Jesus Cristo na minha vida. De Jesus Cristo. Essas pessoas, então, elas acham que estão próximas de Deus, quando, na verdade, elas estão cada vez mais distantes. Elas estão tão distantes de Deus, e aqui é para chocar mesmo. Essas pessoas estão tão distantes de Deus, quanto aquele homem que atentou contra a vida da própria mãe. Pessoas que olham para si mesmas no espelho e acham que porque não fizeram esse tipo de coisa, são dignos de serem chamados do time de Deus, estão tão distantes de Deus e tão carentes de Deus, quanto aquele jovem que agora está preso está do próprio Deus. Então, mas Paulo não para por aqui, graças a Deus. Porque essas pessoas, elas estão distantes. Mas Paulo continua no versículo 5, nós vamos ler agora do versículo 5 até o versículo 10, eu quero que você acompanhe comigo e tenha em mente essas pessoas. O seu vizinho, talvez o seu parente, seu primo, seu irmão, seu filho, ou sua mãe, seus parentes, seu patrão, seu colega de trabalho, essas pessoas que você olha para elas e que assim como Paulo, você gostaria de ver aquela pessoa aqui com você, servindo ao Senhor, sentado aqui nesses bancos. Você olha para aquela pessoa e você queria que ela fosse salva. Seu pensamento tem que ser esse, como Paulo disse logo no início, no versículo 1, que o desejo dele é que essas pessoas fossem salvas. O seu desejo tem que ser o mesmo com relação ao seu vizinho, seu parente, que você olha para ele e fala, essa pessoa é tão boa, só falta o quê? Só falta Jesus. Essa pessoa é tão boa, só falta Jesus. E a sua atitude para com essa pessoa tem que ser a mesma de Paulo. A de orar e suplicar a Deus para que essa pessoa seja salva. Sabe por quê? Porque Paulo continua no versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sem dúvida, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, então aquelas pessoas pelas quais Paulo orava e pelas quais eu espero que você ore na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, aquelas pessoas que veio à sua mente quando eu chamei aqui a imagem delas, que você está orando por elas, essas pessoas, elas não precisam cumprir um determinado padrão. Sabe, que às vezes a gente faz é criar aquele mesmo muro de separação novamente, quando ele já foi derrubado. Muitas vezes você fica esperando que a pessoa primeiro largue o vício do cigarro, o vício da bebida, ou pare de trair a esposa, ou trair o marido, ou que pare de enganar nos negócios, para depois ela vir para Jesus. Ela precisa fazer tudo aquilo que nós já dissemos que não adianta fazer, porque não é um padrão suficiente para Deus. Essas pessoas, que Paulo ora por elas,
Parece que elas estão cada vez mais longe de Deus, mas na verdade Deus está logo ali. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo está perto de todas as pessoas. Cristo está ao alcance de todas essas pessoas boas que você conhece. Seu vizinho, seu primo, essa pessoa boa que não se contenta com a injustiça do país, essa pessoa boa que tudo que você precisa ela faz por você, essa pessoa, ela está dirigindo-se para longe de Cristo, mas para onde ela for, Cristo estará perto. Basta que ela siga o caminho correto, não de precisar subir ao céu, ou seja, ela não precisa fazer as coisas que só aqueles que estão no céu fazem, para que Jesus possa estar próximo delas. Elas não precisam fazer um esforço tremendo, como foi dito aqui. Quem subirá ao céu? As pessoas não precisam fazer um esforço para com suas próprias mãos subirem. Já viu aqueles escaladores que sobem agarrando na unha, assim, aquelas paredes de rocha? Sem corda, sem nada, elas vão subindo assim, com esforço tremendo, fazem um esforço enorme para chegar lá no alto da montanha. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos subir até o céu com as nossas próprias mãos. Nós não precisamos criar outra torre de Babel na expectativa de, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, alcançar o céu para lá encontrar Jesus. E também não precisamos cavar um buraco profundo para buscar Jesus entre os mortos, porque afinal de contas, nós dissemos aqui que se cremos que que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós não precisamos, irmãos, fazer esforços tremendos. O que nós precisamos é, como Paulo diz aqui, crer que Jesus está do nosso lado, e Ele está atento às nossas necessidades. Ele está atento a tudo aquilo que a gente precisa no momento do nosso maior desespero, naquele momento em que a gente acordar para a nossa realidade, olhar para o espelho e perceber o quanto nós somos dependentes dele. Tudo o que nós precisamos fazer, tudo o que nós precisamos fazer é com a nossa boca confessar Jesus como nosso Senhor e no nosso coração acreditar que Deus o ressuscitou entre os mortos. Não há nenhuma obra que você precisa fazer. Você não precisa largar o cigarro, você não precisa largar a bebida, você não precisa lutar contra os seus monstros, contra o seu passado, contra os seus pecados, contra as suas fraquezas. Você não precisa vencer todos os gigantes como Davi teve que fazer. Tudo que você precisa vencer, o único gigante que você precisa vencer para se encontrar com Jesus e ter a sua vida salva, é o seu gigante interior, que se agiganta, que cresce, que se sente grande, que se sente capaz, que se sente forte. Esse gigante que você tem que vencer. Esse gigante que precisa morrer para que você creia, para que você olhe para Jesus e fale: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor está vivo. O Senhor não é uma imagem pregada num templo. O Senhor não é um ídolo morto que não consegue me ver. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor sonda o meu interior. O Senhor sabe das minhas lutas, sabe das minhas batalhas. Eu creio que o Senhor está vivo e está perto de mim, como Paulo disse aqui. Está perto, basta eu confessar e crer, e o Senhor Jesus vem em meu socorro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo que essas pessoas precisam é ouvir esta palavra de que Cristo está perto, de que elas não precisam se esforçar para ir buscá-lo num lugar distante. Não precisam. Elas só precisam receber a fé, confessar a Jesus e crer nele como seu Salvador. Mas, meus irmãos, aí que acontece diante dessa palavra, que Paulo vai continuar aqui no versículo 11, tudo que essas pessoas precisam, tudo que essas pessoas precisam é de Jesus. E eu entendi, entendeu isso? O seu vizinho precisa? É de quem? O que é que aquela pessoa boa que você conhece é de quem? Que ela precisa? Jesus. Ok, você entendeu bem, mas Paulo vai aqui além. Tá legal, já entendi. As pessoas boas do mundo, elas podem ter a salvação garantida se elas encontrarem com Jesus, se elas abrirem mão da sua própria justiça e aceitarem a justiça de Deus, que é Cristo. Então, já entendi, as pessoas boas têm salvação, mas Paulo vai além, ele não parou aí.
Ele vai continuar no versículo 11, dizendo: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, citando Isaías 28:16, citando um profeta. E ele continua: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus está próximo de todas aquelas boas pessoas que nós citamos aqui. Mas Jesus é muito mais. Jesus é muito melhor. Deus é tão diferente de nós. O amor de Deus é tão insondável. O amor de Deus é tão impossível de se expressar com palavras, que Paulo continua dizendo: mas não são só os judeus. Ele vai dizer: não são só os judeus, mas também os gregos. O que Paulo está dizendo aqui é que não são só aquelas pessoas zelosas de Deus. Não são só aquelas pessoas que viram a notícia do homem que matou a própria mãe e que se indignaram com essa injustiça, com essa maldade, que são possíveis de ser alcançadas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que até mesmo aquele homem, e aí é que dói. E aí é que dói o nosso coração orgulhoso e maldoso. Lá no fundo a gente diz: não, tudo bem. Tudo bem que aquela pessoa trabalhadora, honesta, tem mais que ir para o céu, mas o que Paulo está dizendo, tocando em miúdos, é que até mesmo aquele homem que atentou contra a vida da própria mãe, agora, lá na cadeia onde ele está preso, se alguém chegar para ele, se a palavra da fé chegar aos ouvidos dele, e se ele acreditar em Jesus como ressurreto dentre os mortos, como Salvador dele, aquele homem que atentou contra a vida da sua mãe, que viveu a vida toda nas drogas, que viveu a vida toda dando trabalho para a mãe, que nunca foi produtivo em nada, que nunca fez nenhum bem na vida, só trouxe desgosto para a mãe, talvez para o pai, talvez para os vizinhos, talvez tenha transtornado a vida da sociedade, tenha sido uma pedra no sapato de todo mundo, roubava a bicicleta, roubava botijão, você deixava uma roupa no varal, ele roubava. Aquele homem, lá na cadeia, agora, se ele ouvir esta palavra e no coração ele receber a Jesus, aquele homem vai se assentar na mesma mesa que eu e você, quando Jesus voltar. Essa é a palavra que às vezes o mundo não consegue receber. O mundo consegue ouvir essa pregação até aqui, quando os bons têm salvação. Quando o bom cidadão, quando a boa moça, o bom rapaz, o pai de família trabalhador, esse tem salvação se aceitar Jesus. Até aqui o mundo aceita ainda. Mas quando diz que um homicida, como Paulo era, que perseguia a igreja de Deus, até que no caminho de Damasco ele teve um encontro com a glória de Jesus Cristo e caiu do cavalo prostrado aos pés do Senhor dos Senhores. Até esses que são pecadores mais vis, se ouvirem a palavra da salvação e crerem, eles serão salvos. Aquela pessoa que você fala assim: essa pessoa aqui eu não vejo mais nenhuma esperança para ela, essa pessoa que Jesus não vai salvar de jeito nenhum. Quem sabe um dia você será surpreendido com aquela pessoa glorificando a Deus, louvando ao Senhor, a despeito de todas as expectativas do mundo. Mas Paulo não para aqui. Ele acabou de dizer que mesmo aquele rapaz, homicida da própria mãe, se ele crê, o Senhor é rico para com todos os que invocam, foi o que ele disse no versículo 12. E no versículo 13 ele completa: porque todo aquele, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele não para aqui, ele continua. E aqui é o maior problema. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está dizendo aqui: as pessoas boas desse mundo, seu vizinho, gente fina, ele tem salvação, é Jesus a salvação para ele. Paulo foi além, disse: aquele pecador mais inveterado, ele também tem salvação, tem esperança para ele, porque não há pau que nasça torto que Jesus não possa fazer morrer endireitado. Aleluia. Mas aí Paulo vai dizer: mas como que essa pessoa que nasceu torta, cresceu desde criancinha no meio da marginalidade, só viu o mal na vida, só teve péssimos exemplos, o pai bebia e batia na mãe, abandonou a família e foi embora, a mãe teve que trabalhar para sustentar, e a criança ficava jogada no meio dos traficantes na favela, cresceu fumando droga, usando droga, não tem nada de bom, cresceu, ficou com problema psiquiátrico, ficou tão vidrado na droga que já se tornou um transtorno para a sociedade, para o vizinho, para o bairro. Essa pessoa, como essa pessoa que está agora presa lá na penitenciária, não sei qual, como essa pessoa vai acreditar em Jesus Cristo, do qual ela não está ouvindo? E aqui Paulo começa a falar para mim e para você. Aqui Paulo está chamando a responsabilidade, cada um de nós. Como que essas pessoas, nossos vizinhos, gente fina, esses homicidas que matam as próprias mães, esses canalhas que alimentam o vício das pessoas com drogas, que andam de carros novos, matando jovens, filhos, amados, explorando o vício, a degradação, como que esses homens maus, que mandam matar os seus inimigos, sem nenhuma dó, porque devem 10 reais, como que esses homens vão se tornar filhos de Deus, se ninguém falar de Jesus para eles? Como que eles podem acreditar e serem salvos se a igreja não falar de Jesus para eles? Se a igreja continuar pregando Jesus só aqui em cima desse púlpito, onde eles não vão entrar, a não ser que a graça de Deus, a não ser que a eleição de Deus, como você quiser, fizer com que essa pessoa venha aqui, o Espírito Santo tomar ela lá e fazer com que ela entre chorando por aqueles portões, por um motivo que a gente não consegue entender, e ela entrar voluntariamente para aquela porta, é muito difícil essa pessoa vir até aqui. E como que essa pessoa que mais precisa de ser transformada, vai ser transformada se a igreja só prega no púlpito? Se o vizinho que cresceu junto e que conhece o Evangelho não fala de Jesus, porque acha que ele já está perdido demais, porque acha que as drogas já corrompeu o sistema nervoso dele e ele não consegue entender. Nós dissemos aqui no início que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se uma pessoa tiver 10% da sua capacidade cerebral intacta e o Espírito Santo quiser que ele entenda a palavra de Deus, ele vai entender, porque nem os loucos errarão o caminho quando Deus iluminar e guiar essa pessoa pelo caminho. Ah, não tem mais jeito, eu não vou falar de Jesus, não vou perder meu tempo, não vou, ainda vou usar um versículo para me justificar e cair lá no início da pregação de novo, querendo me justificar e me tornar alguém bom demais. Eu vou usar até um versículo para provar. Não vou jogar as pérolas aos porcos. Ainda diz que aquele cidadão que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que carece da glória de Deus é um porco. Se você que mora no Itaipu nunca falou de Jesus para aquele jovem, como você quer que ele encontre a palavra de Deus e creia nela?
Se nós, como igreja, não pegarmos essas crianças que estão perdidas pelo bairro e começarmos a falar de Jesus para elas aqui, chamar elas aqui, atrair elas para cá, que seja atraindo ela com brinquedo, com bala, com doce, seja com o que for, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não importa como eu vou atrair essa alma para cá. Se nós, como igreja, não pregamos o evangelho para as crianças, qual a chance que elas têm? Qual a chance que as crianças do mundo de hoje têm? Esse maldito dessa tela preta que faz com que as crianças só vejam desgraça, só mau exemplo, só porcaria, só filosofia de Satanás. Como que essas crianças têm alguma chance de ouvir o verdadeiro evangelho e ter o Espírito Santo envolvendo a vida delas e gerando fé no coração dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, dessas senhoras que saem para trabalhar e deixam o filho em casa sem saber o que ele está fazendo, porque o marido já abandonou e ela não tem outra solução senão buscar o arroz e feijão para o filho não morrer de fome. Qual a chance dessa mulher? Qual a chance dela falar: Jesus, eu creio que o Senhor veio, morreu no meu lugar, e creio que o Senhor é o meu Senhor e que o Senhor ressuscitou? Qual é a chance dessas pessoas se nós só ficarmos daqui do púlpito pregando para quem já viu a palavra? É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Como eles vão? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se nós que fomos enviados para o lugar onde estamos, na rua que eu moro, fui enviado para onde eu moro. Você não mora lá à toa, você está lá para ser luz do mundo e sal da terra, para iluminar o caminho e mostrar como a pessoa vai chegar até Cristo. Você está lá para, como sal da terra, preservar as características de um pouquinho de vida que as pessoas têm, porque o sal não é para dar gosto, o sal é para evitar que a carne apodreça. Se eu não faço a minha parte, se nós não somos enviados, se somos enviados, mas permanecemos calados, qual a chance? Qual a chance do mundo? Porque Paulo vai continuar, eu preciso fechar aqui, então eu vou continuar, mas que fique ecoando no seu coração essa palavra: você é um enviado, uma enviada de Deus para o lugar onde você está. Sua casa, seu trabalho, sua escola, seu ciclo social, você é luz e sal neste lugar que você está pensando agora, não aqui dentro. Aqui dentro é o velador, aqui dentro é a cama. Ninguém acende uma lanterna e coloca debaixo da cama. Isso aqui é uma cama confortável, para que a gente possa se assentar e compartilhar as bênçãos de Deus na nossa vida, louvar a Ele como Ele merece. Nossa atuação não é aqui dentro, nossa atuação é lá fora. Lá é que nós temos que ser luz, é lá que nós temos que acender a nossa lanterninha. Paulo vai continuar dizendo, porque se mesmo essa necessidade de se evangelizar as pessoas, de falar de Jesus, não vai dar certo, o problema não é seu. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Todo mundo aqui sabe. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Você não tem que se preocupar em convencer ninguém. Você só tem que abrir a boca bendita que Deus te deu e falar. E deixa o Espírito Santo usar a sua vida para convencer as pessoas à sua volta. Não queira falar bonito, não queira ter a responsabilidade que não é sua. Usurpar função, isso é crime lá no nosso trabalho, né, Edson? Usurpação de função. Você está usurpando a função do Espírito Santo. Você só tem que abrir a boca e falar: Jesus é o Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. Pode usar o versículo assim mesmo. Pode usar, porque não é a sua retórica, não é o seu argumento. É Jesus colocando o Espírito Santo fluindo de dentro de você como rios de água viva. E Paulo continua para fechar aqui. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que mesmo que a igreja faça o seu papel dia após dia, dia e noite, 24 horas por dia, e pregue o evangelho aos quatro cantos, aos quatro ventos, ainda que a igreja brilhe como o sol da manhã, ainda que a igreja seja como uma tonelada de sal na sua casa, ainda assim nem todos vão acreditar. Mesmo que a igreja cumpra o seu papel e me permita tomar uma água. Mesmo que nós cumpramos o nosso papel, ainda assim, se nós nos esforçarmos dia e noite, falarmos, deixarmos o Espírito Santo agir, ainda assim nós sabemos que muitos não ouvirão a pregação. Já foi profetizado, Isaías foi citado aqui, Isaías já disse: quem creu na nossa salvação, na nossa pregação, sempre haverá aqueles que não serão salvos. Não adianta, porque já é dito por Jesus lá atrás que naquele dia haverão os bodes e as ovelhas, haverá o joio e haverá o trigo. A igreja não vai salvar o mundo inteiro. Jesus não vai salvar o mundo inteiro, mas nós não sabemos quem será salvo. Nós não sabemos. O que Paulo está dizendo é que nós estamos pregando pelo mundo inteiro. Filipe foi para lá, Pedro foi para outro canto, Tiago foi para outra banda, Bartolomeu, cada um seguiu um destino, se espalharam. Aqueles discípulos, como foi citado aqui no início, que estavam lá em Pentecostes e que receberam o Espírito como fogo e que pregavam e as pessoas se convertiam. Aquelas pessoas se espalharam pelos quatro cantos do mundo e elas estão pregando a palavra, mas ainda assim pessoas não vão aceitar, porque elas não vão conseguir crer, porque para se crer elas precisam ter o dom que vem de Deus, que é a nossa fé. Amém. Não cabe a nós nos preocuparmos com isso. Eu vou fechar aqui, eu vou ler os últimos versículos, mas os últimos versículos de 19 a 21 são preparação para o próximo capítulo. Eu vou lê-los para não jogar no colo do pastor Rafael, ter que falar sobre eles semana que vem, cumprirei com a minha cota do texto, mas ele está preparando para o que ele vai falar no próximo capítulo, sobre os judeus. Agora ele vai voltar para os judeus, vai voltar a falar sobre a salvação de Israel como nação no futuro, quando toda a plenitude dos gentios, quando todos os nossos vizinhos, quando todos os nossos familiares, quando todos aqueles que tiverem que se encontrar com a igreja forem agregados para dentro da videira, então a videira verdadeira será replantada, será reenxertada na sua raiz. É isso que ele vai dizer aqui, pergunto mais, versículo 19. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei à ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Os embriagados, os drogados, os homicidas, os traficantes, os traidores, os soberbos. Fui achado por esses. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. As crianças abandonadas, haviam vizinhos no tráfico. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, meus irmãos, para fechar, Paulo prepara aqui o ambiente para o que ele vai falar no próximo capítulo, sobre a restauração de Israel como promessa antiga de Deus, e o pastor Rafael vai falar muito bem sobre isso aqui. Então não perca o culto de domingo que vem. Se você gosta
desses aspectos da palavra sobre Israel, a promessa de Deus, a nação santa, se Israel vai ser salvo, se não vai ser salvo, se eles vão ser salvos, quando que vai ser. O pastor vai falar tudo isso aqui domingo que vem. Vai dar resposta para tudo isso aqui domingo que vem, mas eu quero que você volte agora. Eu vou encerrar. Você volte agora e relembre comigo que as boas pessoas que você conhece, as más pessoas das quais você ouve falar, porque com essas você não se relaciona, deveria, porque Jesus era aquele que comia com os publicanos e com as prostitutas, era aquele que dançava com eles nas ruas, quando as flautas eram tocadas, e quem tocava a flauta era o povo de pior estirpe. Mas Jesus estava lá nas festas, Jesus era achado dos publicanos, foi falado aqui pelo pastor Rafael no início, que um deles subiu numa figueira brava para ver Jesus. Esse é o Jesus que precisa estar acessível para as boas pessoas que você conhece, pelas quais você tem que orar para que elas sejam alcançadas pela justiça de Deus e não pela delas. As más pessoas que você conhece e que você odeia, mas não deveria, porque nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. Jesus é a solução para esses dois grupos de pessoas. Cabe a nós, como igreja do Senhor, fazer a nossa parte, pregar. A palavra tem que estar próxima das pessoas. E a palavra, ela só pode ser percebida se ela for vocalizada. Não adianta você conhecer o Evangelho se você não faz ele sair da sua boca. A palavra de Deus não foi feita para ficar dentro de você. Ela foi feita para sair da sua boca. Porque quando ela sai da sua boca, enquanto você se coloca de pé, por favor, nós vamos orar para você. Para que você seja revestido desse poder. Para que você seja revestido dessa língua de fogo que desce do céu. Porque o maior milagre que aconteceu naquele dia não foram eles falarem em línguas estranhas. Foram o fato deles falarem. Porque eles andaram 3 anos com Jesus e eles estavam com as palavras de Jesus sepultadas no seu ventre até naquele dia. 40 dias eles andaram com a palavra de Deus sepultada no ventre deles, morrendo, inerte, largo, charco, podre, que não gerava vida em ninguém, nem neles mesmos. Porque quando a palavra de Deus que você recebe fica parada dentro de você, ela não gera vida nem sequer em você, porque a palavra precisa ser rio de águas vivas que flui, sai do seu interior. Abre a sua boca, recebe esse Espírito Santo hoje, para que assim como aqueles discípulos que estavam com a palavra sepultada dentro deles, essa palavra possa ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia. Que essa palavra viva de Deus ressuscite dentro de você. A chama, a paixão, o amor pelas almas ressuscite dentro de você. E você comece a abrir a sua boca onde quer que você esteja e comece a proferir a palavra. A palavra que flui, que cria vida, que restaura, que liberta os cativos. Recebe essa profecia na sua vida hoje. Você é igreja viva, revestida do Espírito Santo, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nessa noite, como igreja que somos nesse lugar. Ó Senhor, faz brilhar a tua luz. Faz brilhar a tua luz, Senhor, não aqui dentro, mas lá fora, onde os perdidos estão sendo enganados, onde a morte reina, onde Satanás domina. Que nós sejamos luz do mundo, sal dessa terra, Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo venha sobre nós, que venha sobre nós a palavra do Senhor, e que ela não fique sepultada em nosso ventre, mas que ela saia da nossa boca quando nós quisermos falar alguma coisa, que seja a palavra do Senhor. Quando nós ouvirmos falar de alguém que matou a sua mãe, que ao invés de condenar essa pessoa a
proferir a palavra de salvação, de libertação, para que vida seja gerada onde vida não existe, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja se levante, que a tua igreja se levante nesse lugar, meu Deus, e que o Espírito Santo desça, sopre como fogo sobre as nossas vidas, que queima o nosso interior e não permite que nós possamos guardar essa palavra em nós, apagar o santo fogo do Senhor em nós, mas que esse amor que perdoa, que sara, que liberta, que cura, que transforma, possa fluir de nós, possa fluir como uma fonte eterna de dentro de nós. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre a sua igreja, não só sobre essa, mas sobre a tua noiva em cada canto desse planeta, porque os dias se abreviam, e em breve nós ouviremos gritarem: eis que vem o noivo! Que venha o Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas que ao voltar o Senhor encontre a sua igreja vigilante, com a sua lâmpada acesa, iluminando os perdidos, transformando essa nação, transformando essa terra. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Eu recebo, eu aceito, eu quero isso na minha vida. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.